iniciar mesmo assim. Esse negócio aqui. Ah, já vou. Bom, galerinha, eu iniciei a gravação, né? A gente vai aqui a aula de pré-cálculo, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? É uma revisão, no fim das contas, a gente ainda está em revisão do seu ensino fundamental, né? E nessa revisão a gente vai falar de uma coisinha chamada potenciação, tá? Potenciação. Isso está no livro, certo? No livro texto adotado, esse assunto. Livro texto adotado, a gente tem o livro da demanda e tem esse outro livro aí que eu mandei para vocês. E a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: vamos definir uma potência com expoente natural. Então, você define um número natural, tá? Um número natural qualquer. Aí, depois que você define esse número natural, como ele coloca aqui, você define dois números reais, dois números quaisquer, né? Um real e o outro natural. E a potência natural, certo? Ou seja, que B é maior do que zero. Aí você pode definir o seguinte: a potenciação é você imaginar que você tem um número elevado a outro número. Isso daqui significa dizer que você está simplesmente pegando A vezes A, vezes A, vezes A. E aqui aparece uma multiplicação de A, B vezes, tá? Então, aqui tem BA, A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, é B vezes. Exemplo disso: 2 elevado à terceira, por exemplo, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? 0,1 elevado à quarta, isso aqui é igual a 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, 4 vezes. Né? Esse cara dá 8, esse cara dá 0,01, 0,001, 0,001. Tá? Que isso aqui é a mesma coisa de ser 10 elevado a menos 4. Então, ele vai explicar o que é que está acontecendo aqui, certo? E esse 10 elevado a menos 4, depois ele vai explicar isso como se fosse um inteiro, né? A potenciação elevada a um inteiro, porque esse número aqui está negativo, certo? E ele vai dizer que esse número negativo, quando você tem um expoente negativo, é a mesma coisa de você escrever na forma de fração. E o significado de uma fração, né? 1 sobre A elevado a B, isso aqui é igual a 1 sobre A vezes 1 sobre A vezes 1 sobre A vezes 1 sobre A. B vezes. Tá? Então, isso aqui aparece B vezes. Certo? Se você tem lá 1 sobre 10 elevado a 4, isso aqui é a mesma coisa de você 1 sobre 10 a quarta, que é igual a 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Tá? Então, é isso que o livro vai começar a discutir com vocês, né? O que é essa potenciação, como é que a gente faz esses cálculos com potenciação, certo? E a outra coisa que ele vai discutir, principalmente tem uma importância muito grande na computação, que é aonde está o parênteses. Se você esquecer o parênteses, você pode errar, né? Cometer um erro, né? Então, você tem uma questão de prioridade, que é em relação a esse parênteses. Se você tiver aqui menos 2 ao quadrado, você está colocando o negativo também ao quadrado. Então, ficaria menos 2 vezes menos 2. Ó, apareceu duas vezes. Menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4. E isso é diferente de você colocar menos 2 ao quadrado. Porque o menos se repete, veja, quando está desse jeito, é só o 2 ao quadrado. Esse aqui é 4. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tá tranquilo até aqui para vocês? Tá sim, professor. Pronto. Quando você tem uma fração, né? Uma fração 3 quintos elevado a menos 2, por exemplo, aí o que é que você faz? Como está negativo, tu tem que inverter. Então, o primeiro processo é inverter. Então, tá 3 quintos, vai ficar 5 terços. Tá 2, tá menos 2, vai ficar 2, né? Para tirar esse negativo, você inverte. Certo? Para tirar o quadrado aqui, você vai fazer 5 terços vezes 5 terços. Ou seja, fração vezes fração, você multiplica cada um, dá 25 sobre 9.
Belezinha, pessoal? Professor, Pois não, meu filho? no caso, por exemplo, se fosse só um 5 elevado a menos 2, por exemplo, ele ia ficar igual a um quinto elevado ao quadrado? Isso. Isso. Ou 1 sobre 5 ao quadrado, ou é a mesma coisa, como você colocou, 1/5 ao quadrado. Certo, obrigado. De nada. Dando continuidade, né? Se você tiver negativo aqui, ó, veja, você tem menos 3 quartos ao cubo, vai aparecer, ó, o menos 3 três vezes. Veja que tem um parênteses, tá? O cubo está no todo parênteses. Apareceu menos 3 três vezes e apareceu 4 três vezes. Ou seja, menos com menos dá mais com menos dá menos. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16 dá 64, tá? Então, segue aí o resultado. E assim ele continua falando sobre isso. Né? E aqui a gente já falou sobre isso, que é o potência elevada ao número inteiro. E depois ele vai fazer essa potência elevada ao número real. Né? Que você pode também ter uma potência elevada ao número real, ao número fracionário, e assim por diante. Né? E essas potências, elas têm propriedades. Quais são as propriedades? Aí vamos lá. As propriedades. P1. A elevado a m vezes A elevado a n, isso aqui é a mesma coisa de ser A elevado a m mais n. Certo? Veja que isso aqui é diferente disso. Ó. A elevado a m mais A elevado a n, isso é diferente de A elevado a m vezes A elevado a n. Tá? Tem uma diferença enorme. Aqui você está multiplicando com a mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Você está fazendo a multiplicação ou divisão. Quando você tem uma divisão, se você tiver A elevado a m vezes A elevado a n, isso aqui é a mesma coisa de ser A elevado a m vezes A elevado a menos n. Isso aqui é igual a A elevado a m menos n. Né? Todo mundo entende isso, né? Tá de boas, né? Tem como explicar de novo, professor? Me confundi aqui um pouco só. Tá, tem, cara. Tem sim. Vou apagar aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai fazer cada uma das propriedades. Primeira propriedade. A elevado a m vezes A elevado a n. Isso aqui você repete a base, soma os expoentes. Exemplo. 2 à terceira vezes 2 ao quadrado. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, C8 vezes 4. 8 vezes 4 é 32, é? 32, né? 32 é a mesma coisa de você escrever 2 à quinta, né? Você tem 2, 4, 8, 16, 32, exatamente. 2 à quinta. Todo mundo entendeu isso aqui? Tá aqui? Sim. Sim, professor. Pronto, então você repara que eu fiz o seguinte, ó, a mesma coisa de você escrever, no lugar de você escrever que é 8 e é 4 e é 32, você pode dizer que você repetiu a base e somou os expoentes, ó. 3 mais 2, quanto é? Não é 5? Né? 3 mais 2 igual a 5. Certo? Então, você repete a base e soma os expoentes. Se você tiver assim, ó, 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado, é 8, em cima é 8, embaixo é 4. O resultado ficou 2, não foi? Tá? Quando o resultado fica 2, eu posso dizer que isso aqui é 2 elevado a 3 menos 2. Né? Que é 2 elevado a 1. Se você olhar, ó, o expoente baixo, ele passa para cima negativo. Então, você repete a base e subtrai os expoentes. Belezinha? Ah, sim, entendi agora, professor. Agora, veja, se você tiver 2 ao cubo mais 2 ao quadrado, quanto é isso? É 8 mais 4. O resultado é quanto? É 12, né? 12 para 32 falta muita coisa. Então, eu digo logo, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, isso aqui é diferente de 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Tá?
Então, você não faça esse negócio quando tiver mais, de repetir a base e somar os expoentes. Você pode fazer o seguinte, né? Uma forma de simplificar é você fazer o seguinte. Isso aqui tem 2 a 2, isso aqui tem 2 a terceira. Tá, esse 2 a terceira eu posso dizer que é 2 a 2, 2 mais 2 a 2. Todo mundo concorda comigo até aqui? Por enquanto, sim. Eu vou botar 2 a 2 em evidência. Quando eu coloco 2 a 2 em evidência, aqui sobra 2, aqui vai sobrar 1. 2 a 2 é 4. 2 mais 1 é 3. Resultado, ficou 12. Beleza? Então, o que eu fiz aqui foi colocar em evidência. É diferente de você repetir a base e somar os expoentes. Tranquilo? Todo mundo entende isso, né? Então, só para repetir de novo. Você tem um produto de duas potências. Na mesma base, você repete a base, soma os expoentes. Você tem uma divisão na mesma base de duas potências. Você repete a base, subtrai os expoentes. Tranquilo? Aí agora aqui, vamos ver aqui o restante aqui. Tem isso aqui. A propriedade 2. A propriedade 2 vai falar o seguinte. Se você tiver A elevado a N elevado a N, certo? Você tem, veja, A elevado a M elevado a N. Quando você tem esse número elevado a esse número, você faz o seguinte. É A elevado a MN. Né? Você multiplica os expoentes. Você repete a base e multiplica os expoentes. Exemplo disso. 2 ao cubo ao quadrado. Tá? Do jeito que está ali, ficaria 2 à sexta. Todo mundo entende isso? Ficaria 2 à sexta? Né? Que é 2 vezes 3 é 6. Só que veja o seguinte, quanto é 2 à terceira? 8. 8. Quanto é 8 ao quadrado? 64. 64. Quanto é 2 à sexta? 64. 64, né? Porque você teria 2, 4, 8, 16, 32 e o próximo 64. 2 à sexta. Não são iguais? Tá? Ou seja, que A elevado a M, né, elevado a N, você multiplica os expoentes. Tá? Deixa eu botar agora aqui a próxima página. Então, é isso que ele está fazendo bem aqui. A propriedade 3, se você tiver um parênteses, propriedade 3, se você tiver um parênteses entre dois números que estão sendo multiplicados, elevado a N, por exemplo, você expande isso. Mas veja que isso aqui é uma multiplicação. Isso aqui vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Se você tiver uma soma A mais B elevado a N, isso é diferente de A vezes B elevado a N. Tá? Ou seja, tu não vai... Isso aqui é diferente de você dizer que é A elevado a N mais B elevado a N. É diferente. Tá? Isso é errado. Se for o produto, beleza, tá correto. Se for a soma, tá errado. A soma, professor, o que é que eu tenho que fazer? Aí você tem que olhar para o binômio de Newton para poder resolver, né? Você teria que olhar, fazer a combinação de N a 0 com A elevado a N mais a combinação N a 1, A elevado a N menos 1 vezes B, mais a combinação N a 2, A elevado a N menos 2, B ao quadrado, mais a combinação de N a N, B elevado a N. Tá vendo? Você vai diminuindo 1 do A e aumentando 1 do B. Tá? Aqui tem N mais 1 termos. Beleza pura? Todo mundo entendeu isso? Tá de boas? Tá tranquilo, professor. Pronto. Se tá de boas, quanto é A mais B ao quadrado? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, não? Você tem razão. E se eu tiver o cubo?
A ao cubo mais Mais 3. Aí eu tenho que lembrar o triângulo de Pascal, eu não me lembro. Mais 3A ao quadrado, mais B, mais 3A, mais B ao quadrado, mais 3A, mais B ao cubo. isso. Depois, fazer a quarta. Ah, pessoal, não é mais do triângulo assim, não. A ao cubo mais 4 vezes a terceira b mais 6 vezes a ao quadrado b ao quadrado mais 4 vezes a b ao cubo mais b à quarta. Tá? Você está falando do triângulo Pascal, para quem não entendeu isso, é porque vai aparecer o seguinte, ó. Vai aparecer 1, quando for 0, a mais b elevado a 0 é 1, né? Se você tiver, isso aqui são só os coeficientes, tá, pessoal? A mais b elevado a 1, ó, vai ficar 1a e 1b. Se você tiver a mais b ao quadrado, vai ficar 1, né? Sempre nas pontas tem 1, e 1 mais 1 é 2, e aqui fica 1. Se você tiver a mais b ao cubo, aí vai ficar na ponta é 1, 1 mais 2 é 3, 2 mais 1 é 3, e aqui fica 1. Se você tiver a quarta, a mais b a quarta, né? Aqui fica 1 na ponta, 1 mais 3 é 4, 3 mais 3 é 6, 3 mais 1 é 4, e aqui fica 1. Se você tiver a 5, tá? Isso aqui são só os coeficientes, certo? Aí aqui tu vem aqui, tu coloca 1, 1 mais 4 é 5, 4 mais 6 é 10, 6 mais 4 é 10, 4 mais 1 é 5, e aqui fica 1. E assim por diante. Esses são os coeficientes. Aí o que tu faz? Tu só faz repetir os coeficientes. Aí em todo termo aqui, tu coloca o primeiro termo, tu coloca o a à quarta. Aqui tu vai colocar a à terceira, a ao quadrado, a à segunda. Eu estou esquecendo alguma coisa aqui? Terceira. Nesse caso aí não é a terceira, não? Hã? Nesse caso aí não é a terceira, não? É não. A terceira é essa daqui. Ó, aqui está a terceira, a segunda, a primeira, a 0. E esse está a quarta, ó. E esse está a quinta. Tá certo, professor. Tá certo, tá certo. Aí, ó, você vai aumentando, diminuindo um do A, né? E você sempre começa pelo 0, certo? Até chegar ao A 0. E vai aumentando um do B. Aí o B é 0, aí depois B, B ao quadrado, B ao cubo, B à quarta. E depois você coloca o sinal do B. Né? Se o B for, se aqui o sinal aqui é positivo, então todo mundo aqui é positivo. Se for negativo, aonde é B elevado a um expoente ímpar é negativo. Né? Então, como aqui todo mundo é positivo, eu boto positivo, 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 positivo. Aí você teria, então, A à quarta mais 4A ao cubo B, mais 6A ao quadrado B ao quadrado, mais 4A B ao cubo, mais B à quarta. Beleza, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, essa é a ideia aí do triângulo de Pascal que o menino falou. Só que quando você tem N termos, você não tem como fazer o triângulo de Pascal. Você vai ter que fazer esse binômio de Newton. Tá? Se você tiver N termos. Já pensou você ter aqui um triângulo que vai encher na folha todinha e não chega a N? O N representa esses 5 aqui, ó. Sim. Certo? Aí agora vamos lá olhar lá qual é a próxima propriedade. A gente viu essa propriedade, tá? Então, quando você tem um produto de dois números elevado a n, isso aqui você pode dizer que é simplesmente esse número elevado a n vezes o outro número elevado a n. Quando você tem um produto. Exemplo disso. 2 à terceira, 3 ao quadrado. Né? Ou, fiz errado, né? Foi mal. 2 vezes 3 elevado 2 vezes 3 elevado a 5. Por exemplo, isso aqui é a mesma coisa de ser 2 à quinta vezes 3 à quinta. Tá? Uma outra opção que você pode escrever isso aqui é simplesmente 6. Isso aqui é a mesma coisa de ser 6 elevado a 5. Porque 2 vezes 3 é 6, né? Então, ficaria 6 elevado a 5. Esses caras são iguais.
tá? Você pode fazer aquilo que é mais fácil para ti. 2 à quinta é 32. 3 à quinta dá 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 dá 27 vezes 3 dá 81, 81 vezes 3 dá 243, né? Aí 32 vezes 243, isso aqui dá uma conta do caralho, né? 2, 4, 3, 32, fazer do modo antigo, 6, 8, 4, 9, 12, vai 1, 3 dá 7. Isso aqui dá 6, que dá 7, aqui vai 1, que dá 7, não vai nada, que dá 7. 7.776. E 6 a quinta é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Esse aqui dá 36, 36 vezes 6. 36, 36 vezes 6 dá 180, mais 36 dá 280. 36 vezes 6 dá 200. Dá isso mesmo, dá 7776. Dá isso mesmo, né? Dá. 776. Aí ia fazer essa multiplicação aqui também. Mas enfim, então, como eu estava falando para vocês, certo? Quando você tiver duas potências, a multiplicação de dois números elevado a uma mesma potência, você pode escrever dessa forma. Ou simplesmente você pode vir aqui e olhar, olha, eu tenho um 10. Tenho 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Mas isso aqui também você pode escrever que 100, você fatorar, né? Você pode fatorar por 2, isso aqui dá 50. 50 dá por 2, que isso aqui dá 25. 25 dá por 5, isso aqui dá 5. 5 dá por 5. Ou seja, você pode escrever isso aqui como sendo, então, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Mas aqui tem 10 ao quadrado, né? Então, 2 vezes 5 é 10. Então, 10 ao quadrado eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Beleza pura? Todo mundo entende o que foi feito? Tá tranquilo? Tá de boas? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Eu espero que vocês estejam entendendo, tá, pessoal? A sobre B, a gente já viu isso, né? A dividido por B, a gente já viu isso, essa propriedade já. A elevado a M dividido por A elevado a N, né? Você tem a fração de duas potências, você repete a base e subtrai os expoentes, certo? A gente já viu essa propriedade de que A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N, certo? A gente já viu essa propriedade, se você tiver uma fração elevada a um número negativo, você inverte essa fração, tá? E depois, que ele definiu o seguinte, ó, que, primeira coisa, não existe zero elevado a zero, tá? Não existe zero elevado a zero. Ele não consegue definir quem é zero elevado a zero. Segunda coisa, ele diz que A elevado a 1 é A, para todo A real. Enquanto que A elevado a zero é 1. Então, toda vida que você tiver um número elevado a zero, esse resultado é 1. Tá? Então, ele define dessa forma. E 1 elevado a A, se você tem 1 elevado a qualquer número, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, A vezes 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Ou seja, o resultado é 1. Tá? Então, 1 elevado a A é 1 para todo A real. Aí, dessa forma, a gente tem condição agora de fazer algumas coisas. Né? Por exemplo, se eu tiver a seguinte expressão. Deixa eu botar aqui. 3 elevado a...
Isso aqui dá quanto, pessoal? Alguém tem ideia de como é que faria isso aqui? Você tem 3 elevado a 35 menos 3 elevado a 32 dividido por 13. Alguém tem ideia de quanto é que seria esse resultado? Em termos de potência, tá? Alguém tem ideia de como é que você faria isso aqui primeiro? Eu acredito que não dá para usar a calculadora por conta desse expoente, que é muito alto. Professor, Ah, daria para o senhor separar o 3 elevado a 35, separando, deixando 3 elevado a 2, não, 3 elevado a 3, vezes 3 elevado a 32. Aí menos 3 elevado a 32. certo. Aí só colocava o 3 elevado a 32 em evidência. Certinho. Você colocar aqui, esse cara fica 3 a terceira, menos 1, dividido por 13. Quanto é 3 a terceira, hein? 27, eu acho. Menos 1. 26. Então, vai ficar 26 vezes 3 elevado a 32, dividido por 13. Quanto é 26 dividido por 3? 2. Então, vai ficar 2 vezes 3 elevado a 32. Né? Não é uma cor de outro mundo. Certo? Aqui eu poderia ter uma outra expressão, mas enfim, tá bom. Eita. E se você tivesse assim, ó, x mais y ao quadrado vezes x à terceira, y à quarta, a quinta é demais, aqui, assim, dividido por quanto é que ficaria isso aqui, pessoal? E aí, alguém consegue resolver isso aqui? O x mais y ao quadrado dava para destrinchar num binômio newtoniano, né? Um binômio de Newton. X mais y aqui ao quadrado dá. É. Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. X ao cubo e y à quarta. E agora? Como é que eu não tô nem enxergando? Não tá enxergando não com essa letra aqui não? Não é porque a margenzinha do meu boneco, do meu ícone fica na extremidade à direita. Não dá pra enxergar à direita. Ei, professor. Dá x elevado a 3 vezes y elevado a 3. Certo. Correto. Tá corretíssimo. Só escrevendo aqui a ideia do rapaz aqui que ele mandou. X à terceira, y à quarta. Mas repare que se você botar y ao quadrado aqui embaixo, ou y aqui embaixo em evidência, né? Y aqui embaixo em evidência, você tem y, que multiplica x ao quadrado, né? Que aqui sai o y, mas fica x ao quadrado. Aqui vai ficar mais 2 vezes x vezes y,
aqui vai ficar mais y ao quadrado, né? Eu botei y em evidência. Obviamente, essa parte aqui cancela com essa parte. E esse y aqui cancela com um desses y aqui, fica 3. Logo, esse resultado vai ficar x à terceira, y à terceira. Era mais ou menos isso aí mesmo que eu tava na cabeça. Pronto. Beleza, pessoal? Então, veja que o que foi que a gente usou? A gente usou essas propriedades que foi passado, potenciação, mais uma parte que foi desses produtos notáveis, né? Ou que a gente chama de binômio de Newton, triângulo de Pascal, essas coisas, tá? Então, fazer esses exercícios tem que tomar esses cuidados com essa manipulação algébrica, de onde é que vai fazer, mas é possível fazer, não é coisa de outro mundo. Aí, deixa eu ver qual é a outra coisa que eu ia passar para vocês, que é... Ah, sim, isso aqui já foi passado. Agora tem a parte da raiz quadrada, né, que é a função modular. O módulo você define como sendo a raiz quadrada de A ao quadrado. Isso aqui é o módulo de A, tá? Essa é a definição do módulo, porque quando você pega o A ao quadrado, o número ao quadrado, você só pega o número positivo. Quando você está tirando a raiz, e essa raiz dá um resultado real, então você só pega números que foram positivos também. Então você está pegando um módulo, tá? A ao quadrado, a raiz de A ao quadrado é um módulo de A. Certo? É possível você ter raiz de número negativo? Mas aí a gente estaria entrando nos complexos. A gente não vai estudar isso. Certo? A raiz de -1 é complexo, por exemplo. Voltando aqui ao nosso ambiente, né? Existe raiz cúbica de número negativo, tá, pessoal? Raiz quadrada, não. Raiz cúbica de número negativo, isso aí é possível. Por exemplo, a raiz cúbica de -8 é -2. -2 vezes -2 vezes -2 é -8. É o número real. Voltando lá, então as propriedades aqui são o seguinte. Vamos lá, propriedade 1. Se você tiver raiz enésima de A elevado a M, raiz enésima de A elevado a M, tá? Raiz enésima de A elevado a M. Isso é a mesma coisa de você escrever o seguinte. Isso aqui, eu posso dizer que é raiz enésima P de A elevado a MP. Ou seja, eu introduzi um P a mais aqui, tá? Mas se eu introduzir um P a mais aqui no expoente de A, eu posso introduzir um P a mais aqui na raiz de A. Então, eu posso colocar e tirar essas quantidades aqui, certo? Uma outra opção que você pode escrever, uma outra forma, é A elevado a M sobre N, certo? Se eu colocar o P aqui sobre P, o P sobre P cancela. Então, eu poderia colocar aqui P sobre P. Então, quando você tem raiz, essa raiz aqui, ela passa para cá. Tem um negócio de tá na luz, vai pro sol, vai pra sombra, coisa desse tipo, tá na sombra, vai pro sol. Não sei se vocês aprenderam esse tipo de coisa, né? Essas frases, né? No ensino fundamental, no ensino médio. Eu não lembro mais não, cara. Então, você tem a raiz enésima de A elevado a M. Isso aqui você escreve, repete a base, né? Repete o expoente que está dentro da raiz e divide pelo expoente da raiz. Tá? Essa é a história que tem que fazer. Exemplo disso, se você tiver raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é a mesma coisa, raiz cúbica de 2 ao cubo. Né? 8, né? 2 ao cubo. Tá? 2 ao cubo é a mesma coisa aqui. A raiz cúbica de 2 ao cubo é a mesma coisa de 2 elevado a 3 sobre 3. 3 sobre 3 é 1. Então, o resultado é 2. Beleza pura? Todo mundo consegue entender isso que está sendo feito? Tá claro para vocês? Raiz cúbica de 16. 16 é 2 à quarta, né? Então, você teria aqui raiz cúbica de 2 à quarta. Isso aqui é a mesma coisa de ser 2 elevado a 4 terços. Ou que isso aqui é igual a 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1 terço. Por quê? Porque 1 mais 1 terço, 1 mais 1 terço é igual a 4 terços. Certo? 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. 4 terços. Você repete a base, somos os expoentes.
Ou seja, que isso aqui também é a mesma coisa de ser 2 vezes a raiz cúbica de 2. Né? Tá claro para todo mundo, pessoal? Tá dando para entender? Tá de boas? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim, né? Pronto. Aí ele vai fazer essa brincadeira da multiplicação, que é a mesma história, tá? Da divisão, que é a mesma história. Aí, se você tiver a raiz da raiz, isso aqui você multiplica os expoentes da raiz, né? Essa propriedade aqui, eu acho que é a propriedade 5. Propriedade 5. Se você tiver raiz P da raiz N de um número A, por exemplo, isso aqui é igual a raiz de NP do número A, né? Se esse A é elevado a M, isso aqui você pode dizer, então, que é A elevado a M sobre NP. Tranquilo? Exemplo. Se você tiver aqui, vamos botar aqui 16, a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Todo mundo entende que a raiz quadrada de 16 é 4. E todo mundo entende que a raiz quadrada de 4 é 2. Mas eu poderia escrever isso de outra forma. 16 é 2 a quarta. Né? Então, 16 é 2 a quarta. Aí ficaria a raiz quadrada da raiz quadrada de 2 a quarta. A raiz quadrada da raiz quadrada, ó, aqui tem um 2, aqui também tem um 2. Você pode dizer que é a raiz quarta de 2 a quarta. Ou seja, 2 a quarta, né? Raiz quarta de 2 a quarta é 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1. O resultado é 2. Beleza, pessoal? Deu para todo mundo entender isso? Tá de boas? Acredito que sim, né? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Aí ele faz outras brincadeiras aqui, certo? Ele coloca mais alguns exemplos, tá? Toda vez que você tem isso, então, dá nisso. Se você tiver negativo, de novo, vira fração e acaba resultando nisso, né? E aí ele vai falar de potência com expoente racional. Isso aqui que ele vai falar de aproximação longa, aproximação perto, não sei o que mais. Isso aqui é besteira, tá? O importante para mim é que vocês lembrem que A elevado a M vezes A elevado a N repete a base, somos os expoentes. Se você estiver dividindo A elevado a M por A elevado a N, você repete a base, subtrai os expoentes, tá? Se você tiver A elevado a M elevado a N, você repete a base, multiplica os expoentes. A vezes B elevado a N, você repete o A, eleva a N, você repete o B, eleva a N. A fração da mesma forma. Negativo, vira fração. A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. A sobre B elevado a menos N, isso aqui é a mesma coisa, você inverter a fração e elevar a N. Né? Aí, eu tenho outro livro aqui, que ele vem trazendo já alguns exercícios, que é o livro da demanda, né? Ele coloca aqui, por exemplo, tem um negócio interessante aqui, ele coloca aqui quanto é 2A vezes B ao cubo A. Se você tivesse assim, ó, 2A B ao cubo, isso elevado a 1/2, vezes 2, tá 2 de novo aqui, a terceira, vezes B, isso elevado a 1/2. Quanto é que seria esse resultado? Quanto é que dá isso aqui? Simplificando, tá? É só a simplificação. Como é que você desenvolveria só essa primeira parte? Bota numa raiz quadrada de 2, AB ao cubo. AB ao cubo.
Ah, você diz a raiz quadrada de todo mundo aqui, não é isso? É. Tá. Raiz quadrada de 2ab ao cubo. 2ab ao cubo. Vezes raiz Aí, quadrada 2 ao cubo b, né? Assim que tu tá falando? É. E agora? Não sei como. Podia Professor, botar o 2 coloca, para fora da raiz, não? coloca o raiz de 2 em evidência. Não precisa, tá? Porque o que acontece? Para colocar em evidência aqui, você teria que ter uma soma, você tem um produto, então você tem que multiplicar. Você repara que está raiz, certo? Como está raiz, o que é que você faz? E aqui está igual o expoente, ó, tá vendo? Você multiplica os caras e depois você coloca o expoente. Então, você vai olhar 2 vezes 2, 4. A vezes A ao cubo, A à quarta. B vezes B ao cubo vezes B à quarta. Beleza pura? Deu para todo mundo entender isso? Deu sim, professor. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Quanto é a raiz quadrada de A à quarta? Ao quadrado. E do B à quarta? B ao B ao quadrado. quadrado. Pronto, finalizou o exercício, né? Fazer que nem aquele rapaz lá. Como é o nome? Esqueci o nome do rapaz lá. Que tem esse meme agora, tá rolando aí, né? Ele pega os tutoriais e faz da forma mais simples possível. Pois é, esqueci o nome dele. Então tá aí, né? Tá tranquilo. E se você tivesse assim, ó. Tá aqui o negócio aqui um pouco mais avançado. Eu estou fazendo essas questões aqui de imediato, né? Aí acaba tendo que pensar, modificar algumas vezes. E aqui, pessoal, como é que a gente faria para simplificar isso aqui? E aí? Primeiramente, tirar aquela fração da potência, transformar em raiz, né? Para botar tudo na mesma base. Tirar a fração da potência, botar em raiz para transformar tudo na mesma base. O 4A elevado a 6, B elevado a 12, elevado a 4 terços. Bota o 4, A6, B12 elevado a 4, tudo isso raiz de 3. Tá. Então, você está dizendo raiz de 3 aqui, né? Vou botar assim, tá? Tá todo mundo aqui na raiz de 3. A raiz de 3 é a mesma coisa de ser um terço, né? Então, vai ficar 125, A ao cubo, B à nona, né? Vezes a 4A à sexta, B à 12, né? Isso à quarta, isso tudo elevado a um terço. Correto? É isso que você estava falando? Podia botar raiz, né? Mas também tá certo. Pronto. E agora? Tem como tirar a raiz cúbica ali e dividir pelos A e pelas potências que tem nos A e B que tem aí? Pode, cara. Aí quanto é que seria a raiz de cúbica de 125? Você quebra minhas pernas, calma aí. Sim. É 5, não? 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25, vezes 5 é 125. Então, 5. A ao cubo. Raiz cúbica de A ao cubo. Dá quanto? Dá A. Raiz cúbica de B à nona. Dá quanto?
B a terceira. Vezes. Aí agora aqui quebra as pernas mesmo, né? 4 a quarta sobre 3. Né? 4 a quarta sobre 3. Vezes a sexta, vezes 4 sobre 3. Vezes B a 12, vezes 4 sobre 3. Todo mundo entende isso? Sim, sim. Então, vai ficar 5 a B a terceira, 4 4 a... elevado a Professor. 4 dá 256. Aí raiz de 3, aí eu já não sei, não. Pois não, meu filho. Ali onde tem o B, a nona, né? Ah, O resultado não seria 3 se fosse raiz quadrada, não? na cara, você está dividindo. Né? Esse cara aqui, quando você tem raiz de enésima, mésima, né? Ou, como é que eu falei isso para ti aqui, ó? Você tem, por exemplo, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tá? Se você tiver isso, você está fazendo o seguinte. É 2 elevado a 2 a terceira. Tá vendo? Ó? Você está dividindo o que tem aqui por esse que está na raiz. Aí aqui, se aqui tiver 9, né? 9 por raiz cúbica, por exemplo, raiz cúbica, b elevado a 9, raiz cúbica disso. Aí você repete a base, repete o primeiro expoente e divide por que está na raiz, ó. 9 dividido por 3, quanto é? Ah, sim, entendi, professor. Entendeu, né? Então você faz uma divisão. Certo? Aqui, eu vou deixar assim mesmo, 4 elevado a 4 terços. Dá pra multiplicar ali, ó. 4, 6 com 4, 6 com 4 terços. Aí dá 6 vezes Só 4 dividir dá o 6 por 3. 24. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Né? Mais fácil, né? 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 4, 16. 4 elevado a 4 dá 256. 256. Quanto é a raiz disso? Raiz cúbica, né? Dá quebrado. Dá certo. Quebrado. Então deixa assim mesmo, não tem problema não, tá? Vai ficar 5 vezes 4 elevado a 4 terços, vezes a nona, B a 19. Todo mundo entende isso? Sim, professor. Esse 19 aqui ficou feio pra caramba. Mas, enfim. E se tivesse negativo aqui, em algum canto aqui? Aí, no lugar de você somar, você iria subtrair no final, né? Certo? O negativo faz essa jogada, né? No lugar de você somar, você iria subtrair. Então, o livro traz essas opções, né, de notação, traz alguns exercícios. O livro da Demana, acho que é Demana, tem na biblioteca aí da instituição. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar esse livro, né, nesse tal sistema que está aí, né? E ela traz aí a definição de alguns intervalos, e depois ela tenta mostrar algumas simplificações, né? Por exemplo, essa, né? x elevado a menos 3, vezes y ao quadrado, isso elevado a menos 4, dividido por y à sexta, vezes x a menos 4, elevado a menos 2. Tá? Como é que a gente resolve isso aqui, hein? Alguém sabe? Alguma ideia? Eu posso inverter essa fração, professor? Colocar esse y elevado a 6 vezes x elevado a 4 para cima, e esse x elevado a 3 menos 3 e y elevado a 2 para baixo? Pode, se você fizer isso, você troca também o sinal, né? Quando você inverte esse cara para cá e esse cara para cá, você inverte o sinal.
Você poderia fazer isso sim. Você pode, na realidade, né? E aqui fica 4. Você trocou e inverteu o sinal. Certo? Uma outra possibilidade que você poderia fazer é, no lugar de você inverter agora, você fazer diretamente a multiplicação. Né? Você teria aqui, ó, x elevado a menos 3 vezes menos 4, porque você está multiplicando esse cara com esse cara, certo? A y elevado à segunda vezes menos 4, dividido por y à sexta vezes menos 2, x a menos 4 vezes menos 2, né? Você poderia fazer isso, você pode fazer isso aqui, depois você faz essa multiplicação aqui e retorna para fazer essa multiplicação aqui também, tá? Então, existem vários métodos que você pode escolher. Se você fez esse método aqui, beleza. Agora, o que, é que você tem que fazer? Vai ficar y elevado a 6 vezes 2, x elevado a menos 4 vezes 2, né? Aí depois, x elevado a menos 3 vezes 4. Aí depois, y ao quadrado vezes 4, né? E agora, o que, é que tu vai fazer? Tu vai desenvolver lá, vou continuar aqui no vermelho, da y a 12, x a menos 8, dividido por x a menos 12, y a 8. E agora, o que é que eu faço? Corta e expõe. Quando eles estão na mesma base, o senhor pode subtrair. Isso, só repito a base, ou seja, repito a base y e x. Então, y a 12 é 12 menos o 8 está embaixo, vezes x elevado a menos 8. Esse daqui está menos 12, vai para cima, mais 12. Então, vai ficar y à quarta vezes x à quarta. Isso é igual a x vezes y à quarta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dá para todo mundo entender, né? Tranquilo. De boas, né? E a mesma história você faz com as demais frações, né? Você vai brincando nesse sentido. Você sempre vai fazendo essa brincadeira. Tá? Aqui ele vai falar de desigualdade, né? Eu não passei essa parte ainda para vocês, desigualdade, né? Intervalo, que ele passa aqui nesse livro, certo? Mas ele vai ter aqui uma nova perspectiva aqui na parte 2 aqui de álgebra, né? Que ele vai falar de raiz agora, esse livro da demanda, né? Aí ele vai trazer alguns exercícios, né, para a gente poder racionalizar. Vamos lá, botar aqui nos exercícios para ver. Aqui. P ao quadrado, que é a quarta, elevado a 1/2. P ao quadrado, que é a quarta, isso aqui é elevado a 1/2, dividido por 27, que é o cubo P a sexta. 27, que é o cubo P a sexta. Elevado a quanto, hein? A 1/3. E aí, pessoal, como é que a gente resolve isso aqui? E agora? Só a parte de cima, como é que a gente resolveria? Dá para fazer a raiz, né? E cortar. Você pega aqui o P, no lugar de você ter P ao quadrado, você vai ter P dividido por... Bota o expoente e divide por 2, né? O Q, bota o expoente e divide por 2. Aqui, a mesma coisa. Esse 27 é 3 ao cubo, né? Então, ficaria 3 ao cubo dividido por 3. Q ao cubo dividido por 3. P à sexta dividido por 3. Certo? P ao quadrado, a raiz de P ao quadrado é P, né? A raiz de Q à quarta sobre 2 aqui é o quadrado. P, ó, 3 ao cubo sobre 3, isso aqui é 3, né? Vezes, isso aqui dá somente Q. Esse daqui dá P ao quadrado. Aí agora você teria, então, P, 1 menos 2, Q, 2 menos 1, dividido por 3.
Então, isso aqui vai dar Q, P a menos 1, dividido por 3. Isso aqui é a mesma coisa, ser Q sobre 3P. Tá claro para todo mundo, pessoal? Todo mundo conseguiu entender? Sim, Joel, Pois não? é uma dúvida meio atrasada, porque eu estava sem microfone. Tudo Quando bem, quando tem um número elevado a uma fração, como é que o número de baixo vira um índice de uma raiz e o de cima vira Isso. o expoente do que está dentro? Isso, se você tiver assim, né, ó, A elevado a M sobre N, né? Esse N é a raiz enésima. E o A fica A elevado a M. Exemplo disso, se você tiver 2 elevado a 3 sobre 2. Isso aqui é 2 ao cubo e a raiz quadrada aqui, ó. Certo? 2 ao cubo é 8, né? Aí ficaria 8, raiz quadrada de 8. Entendeu? Entendi, muito obrigado. De nada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem perguntar, pessoal. Às vezes eu falo muito rápido, né, e acaba passando despercebido algumas coisas. Certo? Então, ele tem mais exercícios aqui. Ele coloca mais exercícios para ser feito, certo? Espero que vocês façam esses exercícios só para poder ir se acostumando, né? Não é nada demais. E agora ele vai falar de polinômio, tá? Esse livro vai falar de polinômio. O outro livro, ele vai trazer já expressões algébricas, que seriam já começando com a parte de equações. E a gente não vai falar disso agora, né? De variáveis, coeficientes, então resolver equações, resolver desigualdades, tá? Então, essa parte a gente vai deixar um pouco para a próxima aula. Certo? Aí, isso aqui ele traz o binômio de Newton aqui, expressões e frações. Isso aqui é tranquilo, isso aqui já foi passado já para vocês, de certa forma. Isso aqui é soma, isso aqui já foi passado para vocês já, soma de fração. Eu dou uma revisão na próxima aula, mas é coisa rápida. Tá? Então, esse livro ele traz essa parte aqui de expressões algébricas, com raízes. Aí, depois dele fazer isso, aí vem polinômios. E aí a gente vai começar na próxima aula já com essa parte de definição de polinômios, para depois definir funções. Beleza, pessoal? Bom, eu vou parar a aula por aqui, tá? Professor, Pois não? só fala o nome do livro que o senhor estava usando, por favor. Falo, peraí, deixa eu mostrar para ti. Eu acho que eu mandei isso para vocês, né? É um livro colaborativo, tem no GitHub, né, esse livro, certo? Em 2020 aí. O organizador é esse cara da UF de Santa Catarina, né? E também aqui o Helder Giovanni Gomes de Lima e a Franciele Triches. Aqui, cadê aqui os colaboradores? Está aqui o GitHub aqui, certo? Do repositório, né? Aí, tá dizendo que tem uma licença aqui. Aqui tem uma nota. É fácil. Cadê o título do livro? Não tem, não? Não, tem não. Só aí começa a capa aqui, ó. Tá? Aí, deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui para te mostrar aqui esse negócio aqui. Aqui, deixa eu visitar aqui o site aqui. Pronto. Aí tá aqui o site do livro. Em algum canto aí tem o livro. E tem o outro livro, que é o livro da Demana. Esse livro tem na biblioteca aqui na biblioteca da UFC, tá? Esse livro aqui. Aí eu estou usando o PDF dele, mas esse PDF não está muito interessante. Tá meio ruim a leitura, né? Vocês podem observar. Mas não sei se tem como pegar esse PDF do Pérgamo, certo? Que é o sistema da biblioteca da UFC, mas esse livro tem na biblioteca da UFC. Esse livro é muito, muito interessante.
Livro da demanda. Sair aqui. Pronto. Bom, galerinha, parando aqui a gravação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar, podem entrar em contato com os monitores, com o professor de